bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô com o pessoal do Pipoca Nanquim pra participar do Clube de Leitura Mikan. Pra quem não sabe, o Clube de Leitura, todo mês eu dou uma dica de leitura no canal, eu aviso com antecedência pra vocês lerem, e a gente discute aí nesse vídeo mais pro final do mês. E a leitura desse mês é uma história em quadrinhos, que é Black Hammer. Que história em quadrinhos, hein? Sim, eu vi que vocês já tem vídeo também. Já gravamos sobre essa HQ aí, imperdível. Mas vocês vão comentar aqui comigo. Primeiro se apresentem pro pessoal que ainda não conhece vocês. Então tá bom. Você começa, Leãozinho? Pode começar. Então tá bom, obrigado. Nada. Gentileza. Eu sou o Bruno Zago, do canal Pipoca daqui, e ele é... Daniel Lopes. do canal... Pipoca daqui. Olha só. Por que Pipoca daqui? Porque a gente fala de cinema e quadrinhos. Pipoca e daqui. Vai lá conhecer, né? Black Hammer é lançado aqui no Brasil pela Intrínseca, esse é o primeiro volume, e a Intrínseca, inclusive, tá apoiando esse vídeo. Muito obrigada. Eles são os primeiros que apostaram no clube de leitura do canal, então obrigada, Intrínseca. Valeu mesmo. Eles são incríveis. Eu adoro o pessoal da Intrínseca. Lindos, maravilhosos. Muito obrigada. Vai ter o link aqui na descrição pra vocês saberem mais sobre o quadrinho, se vocês quiserem. E outro aviso é que a gente tem parte com e sem spoilers nesse vídeo. Então a gente vai começar falando geral, não vai contar muitos detalhes da história, caso você ainda não tenha lido. Eu sempre aviso o clube de leitura um pouco antes, pra que dê tempo para as pessoas lerem, mas caso você ainda não tenha conhecido, fica tranquilo, essa parte você pode assistir numa boa. Quando for ter spoilers, a gente vai avisar. E eu chamei vocês aqui exatamente porque Black Hammer é uma história que conversa muito com muitas histórias de super-heróis. Sim. E não é um passado que eu tenho, assim. Quem assiste o canal, vê os vídeos que eu faço com o Load, sabe que eu não sou a pessoa que tem alguma autoridade em HQ de super-herói. Ah, tá. Eu sou a pessoa que não manja nada. Então sempre que eu vou lidar com uma história desse tipo, eu chamo alguém que saiba. Uhum. Porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Poxa, obrigado então. Fiquei até lisonjeado Eu agora, né? também, pô. Fiquei lisonjeado. Mas o Black Hammer, cara, é demais por causa do seguinte. O artista, como é que é o nome do Leãozinho? Jeff Lemire. Jeff Lemire, ele faz a carta de amor para os quadrinhos de super-herói. E o Jeff Lemire, ele é meio que um queridinho desse meio, sabe? Ele é um artista relativamente novo, né? Nos quadrinhos, ele não tem tanto bagagem. É uma assim, produção que pra começou aí nos anos 90, só que rapidamente ele começou publicando quadrinhos alternativos, né, no Canadá e nos Estados Unidos, só que rapidamente ele é chamado pra Marvel e pra DC e ele faz alguns dos títulos mainstreams mais importantes aí dos últimos anos. E faz com uma qualidade incrível, assim, Incrível. cara. Então, por isso que os fãs ficaram malucos. Meu, quem é esse cara que tá escrevendo esses personagens com tamanha competência? O Arqueiro Verde que ele fez. E, curiosamente, ele fez o Arqueiro Verde e o Gavião Arqueiro também, né? Olha só. Ele fez os dois arqueiros. Uhum. Fez o velho Logan, ele fez vários personagens. E as histórias independentes dele também são ótimas. É um cara que consegue transitar entre mainstream e independente e autoral muito bem, sabe? Ah, isso é uma coisa meio difícil, eu imagino, de encontrar, né? É bastante difícil. E ele é um apaixonado por quadrinhos. Ele faz quadrinho, basicamente pra fazer quadrinho você tem que ser apaixonado por quadrinho. Porque não tem nessa, vou entrar fazer quadrinho agora pra ganhar uma grana. Quer ganhar uma grana. Existe esse lugar nenhum no mundo. Você tá fazendo quadrinho. Mas isso só no Japão, se bobear. Talvez. Não, pior que no Japão, acho que é pior ainda. É A bem rotina do competitivo mangaka também. É bem tenso. É bem tenso. O cara também. entrar na parada, ele tem que ser apaixonado. E o Jeff Lemire, ele ama super-heróis. Ele adora. E apesar das primeiras obras dele, das obras autorais, fugir um pouco da temática super-herói, e ele só vi trabalhar com isso na Marvel e na DC, em Black Hammer ele junta esses dois mundos. O mundo autoral com o mundo de super-heróis e homenageia tudo que ele mais gostava de ler quando era um garoto. O Daniel falou, os primeiros quadrinhos não eram de super-heróis, mas ele fez os primeiros quadrinhos porque amava quadrinhos, e ele aprendeu a amar quadrinhos com super-heróis. E o Black Hammer era um dos projetos que ele queria fazer lá no começo da carreira dele. Era pra ser depois de Condado de Essex. Condado de Essex. Né? Era pra ser depois de Condado de Essex, que é uma graphic novel bem importante dele. Só que aí ele já aceitou convites pra Vertigo, pra DC, pra Marvel. Ele fez o Sweet Tooth depois, né? Sweet Tooth, Foi. exatamente. Ele é convidado pra fazer The Nobody, que é a história do Homem Invisível, pra Vertigo, que é uma graphic novel só. Aí acaba fazendo um baita do sucesso, os editores da Vertigo falam, você não quer fazer uma série corrente aqui? Isso é muito bom. Aí ele começa Sweet Tooth, que é espetacular. É um grande quadrinho. E aí, na sequência, abre as portas pra DC Comics. A Vertigo é o selo adulto da DC Comics. Aí abre a porta pra DC. Na DC ele faz o sucesso, faz grandes séries aí pros 952, faz Frankenstein. E depois ele é convidado pra fazer da Marvel. E aí o foco dele saiu um pouco de Black Hammer. O que ele tinha planejado lá, ele não consegue fazer porque ele começa a se dedicar pra essas séries mais... Ai, tadinho. Aí ficou adiando. Foi adiando. O que
que acabou ajudando, no meu ponto de vista, o Black Hammer, porque ele ganhou bagagem nesse meio de super-heróis e aprendeu a escrever melhor. E foi quando ele conheceu o desenhista, que é o Dean Ormston. Ele geralmente desenha os próprios quadrinhos, mas por já estar cheio de coisa pra fazer... Já tinha mais contatos no mercado ele também. não podia fazer. Ele falou, vou só escrever, não vou ter tempo de desenhar e já conheço um monte de cara talentoso. Chamou o Dean Ormston, que o traço caiu como uma luva. Foi até pra mim melhor do que o traço do Lemire, na minha opinião, pra esta obra em si, saca? E uma coisa que eu acho legal é que cada capítulo muda bastante o estilo, né, que ele desenha. Isso vocês vão saber me explicar um pouco melhor. Mas eu acho que o estilo homenageia o tipo de quadrinho que ele tá fazendo referência naquele momento. Exatamente, O quadrinho basicamente mostra uma família disfuncional de super-heróis, vivendo escondida numa fazenda de uma cidadezinha lá nos Cafundé do Judas dos Estados Unidos, né? A fazenda deles se chama Black Hammer, que é uma homenagem a um outro super-herói que era amigo deles. E que você sabe, logo de início, que esse super-herói se sacrificou para que todos os outros pudessem viver. Daí, então, você tem estabelecido os personagens. Você vai ver, então, no gibi, capítulo a capítulo, como eles surgiram e como eles foram parar naquela fazenda. O Jeff Lemire volta no tempo e mostra a Era de Ouro deles, o surgimento de cada um. Por isso até que é a Origens Secretas o título, o título, né? do volume 1. Cada capítulo é a origem de um desses personagens. E aí, nisso de mostrar a origem, ele também mostra o grande evento cataclísmico, digamos assim, que pegou os heróis na hora que eles estavam enfrentando um vilãozão lá. O Antideus. O Antideus. Que era a maior ameaça já enfrentada por eles, que acaba sendo uma referência também aos quadrinhos, que é uma mistura de Darkseid, que é o maior vilão da DC, com Galactus, que é o maior vilão da Marvel. Com o Anti-Monitor também. Com o nome do Antideus homenageando o Anti-Monitor. Ai, que legal. Então ele é como se fosse uma combinação. Uma combinação de 3 vilões. E aí ele pega no auge desse conflito aí, o Black Hammer dá a vida, consegue salvar todos os heróis. E você não mostra muito como, a partir dali, eles foram jogados nessa fazenda, que é uma fazenda meio fora do tempo, né? Eles não conseguem, eles estão presos nessa cidadezinha. Eles não podem sair de lá. Eles estão presos ali como se fosse um purgatório. E você não sabe muito bem como que o tempo passa, por que eles não conseguem sair, o que aconteceu. É muito estranho isso, esse mistério. Porque eles têm lá a vida na fazenda, tem uma cidade ali, que é uma cidade que parece normal. Tem a lanchonete que as pessoas vão, tem o xerife, todo mundo conversa. E essas pessoas da cidade podem sair da cidade. Exato. Mas eles não conseguem sair. Eles saem da fazenda, vão pra cidade, mas se eles tentarem ultrapassar os limites, eles podem morrer. É louco demais isso aí, né? É muito estranho. E aí eles falam assim, bom, se a gente tá preso aqui, não tem necessidade de usar nossos poderes. Então eles tentam se esconder como pessoas normais. Eles arrumam identidades civis, se unem ali como uma família disfuncional. O que era um dos principais heróis dessa equipe aí nos anos de ouro, que é o Abraham Islam, ele vira meio que o pai da família, o vô ali, a figura paterna, né? Ele é como se fosse o dono da fazenda. Assim. E eles tentam levar uma vida normal. E aí a mistura dos dois Jeff Lemire que a gente conhece. O Jeff Lemire de super-herói, fazendo esses heróis aí lutando, e todas as aventuras, esse lado cósmico, passado deles. Passado. E o Jeff Lemire autoral, que ele estabelece uma cidade pequena. Nas obras, é uma tônica do quadrinho do Jeff Lemire, da obra dele. Por exemplo, Soldador Subaquático, Lost Dogs, são tudo história que passa em cidadezinha pequena, assim, porque ele cresceu numa cidade pequena no meio do Canadá lá, né? Então ele gosta muito desse negócio, ele sempre gosta de abordar famílias, principalmente famílias com problemas ali de relação e tal, problema com figura paterna, ele sempre trabalha esse núcleo familiar em cidade pequena, aí ele junta esses dois mundos em Black Hammer, por isso que essa HQ é tão especial e tão legal. E é a carta de amor, a partir do momento em que ele começa a contar as origens, porque nós falamos que existe uma família, mas quem são, né? O Daniel mencionou o principal, que é o Abraham Islam. O Abraham Islam, quando você lê o capítulo dele, você vê claras homenagens, por exemplo, ao Capitão América, sem poderes, né? Só que sem o soro do super soldado. Sim. Ele era um soldadinho mirrado que queria participar da guerra, foi excluído por ser mirrado, meio igual o Capitão, só que ele malha e vira meio que um Batman, assim, né? E ele fica fortão dentro de uma academia de boxe. E tem um tutor boxeador. E isso é uma homenagem ao Demolidor. E o tutor boxeador dele é tipo o pai do Demolidor que lutava boxe e acaba tendo o mesmo destino do pai do Demolidor. Vamos falar qual é, caso o cara não saiba. Ele como herói mascarado, lutando contra o crime básico da cidade, assim, sem grandes ameaças, sem nenhum superpoder, ele também homenageia os heróis pulps, que eram heróis urbanos mesmo, assim, sem nenhum poder. Ele resolvia as paradas na marra. Então homenagem a Demolidor, Capitão América e os heróis pulps. E um personagem só. Só num cara.
cara. E uma coisa legal é que conforme ele vai ficando mais velho, você vê que as ameaças não são mais do nível dele, né? Ele já não consegue muito enfrentar essas ameaças só nos punhos, sabe? Ele depende dos outros heróis que têm superpoderes. E você vê que ele tá cansado. Ele, em Black Hammer, ele é um dos caras que melhor aceita o papel dele ali. Porque é a aposentadoria, ele tá cansado. Ele, pô, é um combatente do crime há muito tempo. Aí ele chega lá numa cidadezinha bucólica, ele arruma uma namorada, né, lá na cidade e tal, começa a ter um Ele caso. tá meio contente com a nova vida. Ele aposentou e tá descansando. Ele é um dos únicos caras mais, assim, satisfeitos com aquela situação, né? Ele envelheceu e tá de boas ali, né? Ele poderia passar o resto dos seus dias lá. A outra personagem é a garota... Como é que é o nome? A garota Menina de Ouro. Menina de Menina Ouro. de Ouro, que é fabulosa. Acho que é a melhor personagem desse Que quadrinho é a aí. Gale, né? Você sacou a referência dela? É do Shazam, né? Do Shazam, Capitão Marvel, exatamente. Sim. Que é o inverso, né? O Capitão Marvel é um menino que ao gritar Shazam se torna um super-herói adulto. Ela é o inverso, ela é uma adulta que ao gritar Zafran, ela vira uma menina super poderosa, né? Sim. E é engraçado a dicotomia que tem na obra, porque no início, por ela ser mais velha, ela gosta de ter a fonte da juventude. Eu posso virar menina sempre que eu quiser e brilhar e tal. Só que hoje, ela tá presa na fazenda, menina, ela não pode voltar a ser adulta. Corpo. Então ela tem que fingir que ela é uma criança de 11 anos, 14 anos, E sei o lá. papel Acho que que cabe a é 9 ela... anos, eu acho. É bem novinha, né? O papel que cabe a ela é essa, da criança da família, que Ah, tem que é ir pra um escola. saco. Na escola. Só que você imagina Ela tem uma 60 senhora de anos, 60 não. anos tendo que fingir que é criança o tempo inteiro. Então ela fuma, fala palavrão pra caramba, é super independente, bebe Vai de todas. bar pra tomar uísque. sabe? Então. Ela age como uma mulher feita e Sim. fazendo o que ela bem entender, só que não combina com o papel dela que passaram lá, que ela tem que ser essa criança, né? Gera várias situações muito interessantes na obra, né? Isso é muito aquelas histórias de o vampiro tem 400 anos e tá no corpo de uma criança. E, E você vê que antes ela gostava, né? Quando ela tinha o controle de poder virar a hora que quer. Mas na hora que ela tá presa nessa condição é terrível. Tem um cara que é como é que é o nome do que faz referência ao Caçador de Marte? Barbalien. Barbalien. Isso. Tem o Barbalien, que é uma clara referência Ele é um dos meus personagens preferidos. Eu também É acho. incrível. Eu também acho, ele é incrível. E depois a Mina de Ouro é o que eu mais gosto, eu É. acho. E o nome do personagem que ele homenageia é o Caçador de Marte, que é o John Jones. No gibi ele tem um nome meio John Jones. Mark Mark Marx. Mark É. Marx. Exatamente. Que é igualzinho, né? Igualzinho. E ele tem poderes de transmutação, igual o John Jones original e tal. E a história de origem dele, de chegar na Terra, se disfarçar de um detetive, de um policial, usar seus poderes pra combater o mal, mas por ter uma aparência de alienígena, ser visto às vezes pelos outros como o mal em si, isso é muito legal, né? E é bem... o Jeff Lemire, não vou dar spoiler daqui, mas ele aborda isso de uma maneira muito bonita, muito sutil, que ele dá outra camada pra esse lance da pessoa esconder o que ela é de verdade. Sim. Exato. De se achar uma pessoa esquisita, uma aberração no meio dos normais, vamos dizer. Quando E eu essa descobri camada é que ele ia fazer espetacular. isso, eu fiquei, cara, não é possível. Isso é uma sensibilidade impressionante, assim. Eu achei que não ia rolar, aí quando rolou, eu... Você, cara. A Menina de Ouro também Coisa fica chocada, né? A gente vai falar isso na parte de spoilers. Ah, tem depois. parte de spoilers? Tem, vai ter. Aí dá pra falar de boas. Tem um outro personagem que é o Weird. Capitão Weird. Capitão Weird. Ou Coronel Weird. Coronel Weird. Ele é o meu preferido de todos. Assim, eu gosto muito do Barbalien, mas eu gosto muito dele e do deslocamento dele em relação aos outros, assim, de como ele tá por fora de tudo. Ele é o mais interessante em termos narrativos, né? Com certeza. Porque ele tem poderes de viajar da nossa realidade pra uma outra, que eu não vou lembrar o nome da outra realidade. É a Parazona. Parazona. Ele Eu ia pode falar ficar... Protozona. Sorte que eu tô aqui pra te lembrar de todos os Eu nomes. sou né? péssimo pra nomes, Brasil. Sou péssimo pra nomes. Mas esse lance dele poder viajar pra Parazona e tal, gera uma série de... Como é que pode dizer? Tem uma sacada, tem sacadas Isso. narrativas. Primeiro que você tem um personagem que ele parece ali pra todo mundo que ele é um lunático. Mas ele é um lunático porque ele sabe muito. É sempre isso, né? Quanto mais conhecimento tem, mais louco você Ele parece viu a pros outros. esfinge, né? Praticamente. Exatamente. E aí Isso. ficou bugado. E ele tem essa... Ele é mais velho e tal, ele tem toda uma experiência, ele sabe que tem alguma coisa acontecendo e provavelmente ele vai ser a resposta pro que é Black Hammer, como é que eles vão sair dali. Porque a Parazona meio que pode ser a chave pra mostrar porque eles estão presos.
depois. Então ele viaja no tempo, viaja entre dimensões, e o Jeff Lemire usa isso também como sacada narrativa. É o que eu ia porque falar. ele viaja entre quadros, ele viaja no tempo das páginas, o que aparece É num um quadro... elemento muito legal. Você reparou nisso, Mika? Que ele... De quadrinho pra quadrinho ele viaja. Ele assim. viaja Exato. de quadrinho para quadrinho e às vezes a página em si aparece flutuando na parazona, como se ele estivesse saindo daquela cena e indo Ai, para que outra. legal. Então ele viaja entre cenas. Isso é demais. E ele vê as cenas acontecendo, né? E a maneira como os caras colocam isso no quadrinho é muito legal. Brinca com a própria narrativa sequencial, né? E isso que é interessante. É um personagem que transcende a obra dessa forma, sabe? Tanto que tem até coisas que ele fala que você pensa, não, isso não faz sentido nenhum. Mas depois faz. Pode ser que faça sentido depois. Exatamente. Eu acho que tem algumas coisas que já começaram a fazer sentido lendo esse primeiro volume, mas tem algumas coisas que eu acho que só vão ser respondidas mais pra frente também. É. Outra coisa que eu acho muito legal dele é que, apesar de parecer que ele é totalmente fora do mundo, tem alguns momentos que ele fica pé no chão. De lucidez, assim. É, e são raros esses momentos, mas eu acho que pra mim foi um dos momentos mais tocantes da Do HQ. quadrinho. É um belo momento mesmo. E ele faz homenagem aos quadrinhos de ficção científica dos anos 50, principalmente da DC, que faziam muito sucesso. A DC tinha várias linhas, inclusive Mystery Space. Tem toda uma sequência de revistas aí que fizeram muito sucesso e personagens que ele faz referência direta, assim. É, o Capitão Cometa, o Dunder, Isso. né? Tem vários desses mesmo. O Adam Strange. A The Strange principal. Adam Acho que Strange. a principal referência é o The Strange. É, o Até Adam o Strange. nome também, né? Weird, Strange. Exato. Exatamente, essa que é a ideia mesmo. E ele tem um parceirinho robô, né? É, a uma parceira. Talkie-Walkie. Talkie-Walkie, que é parceira, na verdade, né? Uma robô que acompanhava ele em suas viagens pelo cosmo e agora tá presa também na fazenda. E é a que mais tem que se esconder, porque ele é um robô, né? É, não dá pra disfarçar como se fosse um humano Não. normal. E ela é a mais determinada em sair dali, pelo menos no começo da nossa história. É. A gente vê que ela é a única que 10 anos depois ainda tá efetivamente fazendo alguma coisa, né? É. Construindo umas sondas e tudo mais pra tentar sair. Mas ela é muito desencorajada pelo resto, porque ela já tentou várias vezes. Já e não falhou um conseguiu. monte de vezes. Não vai funcionar, você tá tentando de novo, pela 10ª vez, você não desiste, né? Sim. E ela continua tendo esperança e Coitada, é a tal. única que tá fazendo alguma coisa. É, são todos personagens muito legais, né? Sim. E além de serem personagens muito legais, a relação entre eles é que é o mais legal do gibi como um todo, assim, né? Então você vê o passado deles, você se afeiçoa a todos eles, você vê eles brigando, você vê o momento que eles fazem pazes também, vocês veem a hora que eles se unem, por exemplo, a homenagear o Black Hammer, que é esse outro personagem, que é homenagem ao Thor, por exemplo, por ter o martelo, ao Luke Cage, aos personagens do Blaxploitation, assim, que era um herói negro. O Abraham Slam e ele dividem meio que o papel do Superman, assim, o cara que representa um ideal. Mais o Black Hammer, porque o Black É. Hammer tem poderes mesmo, né? É, ele é super poderoso É, e tal. Até na luta ali contra o antideus, é ele que dá a martelada final, né? Isso É. não é spoiler, a gente logo no começo já fala. Não, já fala que isso. teve um momento que eles derrotaram o antideus e aí teve um clarão e eles sumiram. Então é logo no começo da Você história. sabe qual é a referência disso também? A crise nas infinitas Aê! Alguma coisa assim. E tem até um momento da HQ que mostra o céu vermelho. Isso também é desse evento, não é? Também, Que também tinha é do o céu Crise, vermelho em sim. várias HQs, não é? É, exatamente, Tem- também é do Crise Infinitas E você está Terras. esquecendo de um personagem que eu acho maravilhosa, Qual? que é a Madame A Madame Libélula. Libélula. Ai, é verdade! E aí a homenagem do Verdade. Jeff Lemire aos quadrinhos de terror, anos 70 e 80, e aos quadrinhos da DC pré-Vértigo. Os do Pântano, depois vem a criação do Sandman, todo esse lado mais... House of Mystery. Toda a House of Mystery e a House of Secrets eram as duas revistas dos anos 70 que traziam muito desses elementos de terror, né? Aquela coisa, você não vai acreditar no que vem Isso. por aí. É que Tanto é tem que- aquela figura do narrador abrindo a história e contando pra você. A história que você vai ver agora é muito bizarra, é de assustar. Continue nas páginas pra você ver o que vai E a acontecer. história de origem dela é total nesse Total. Total, isso. isso. A própria Madame Libélula é a narradora da revistinha Então, dela. aí o Jeff Lemire ele apresenta algumas dessas origens como se fossem quadrinhos, né? Daquela Que época, fazendo por isso que você referência. falou, os estilos vão mudando, né? E esse daí é sensacional porque ela conta a história, ela quebra a quarta parede, né? Ela fala com o leitor, fala, ó, você tem certeza que você vai virar a página? Porque você vai ver a partir de agora é terrível. A história é muito tensa. Ela fala com o leitor assim, e você fica curioso e vai que vai. Que é a mesma estrutura que os caras tinham na House of Mystery. Eu queria abordar um pouco mais a questão da família, que eu acho que são os momentos que mais me pegaram. Por isso até que eu chamei vocês, porque eu acho muito legal a gente ver essa HQ abordada por pessoas que são ratos de HQs e pessoas que não manjam de HQs. Porque aí cada um vai pegar uma característica diferente. É. Pra mim, o que mais pegou nesse aspecto foi de pessoas que estão desiludidas, pessoas que estão juntas há muito tempo e tem esse relacionamento completamente disfuncional. E
isso é mostrado pra mim de maneira extremamente sensível em alguns momentos. Você tem aí os personagens fingindo que são parentes uns dos outros, mas eles realmente, às vezes, se colocam no papel de família, mesmo quando eles não têm que fingir. Sim, porque eles estão vivendo há muito tempo. Eles estão há 10 anos vivendo ali nesses papéis, né? Sim. Mas eu acho que essa é a grande sacada, e porque Black Hammer é um gibi tão grande e de fácil acesso. Porque você pode... Se agrada muito os fãs mais hardcore, tipo o Bruno. Ele não é. E se qualquer outra pessoa que teve uma família, que conviveu com famílias, também vai se identificar muito, por conta desses conflitos extremamente humanos, né? Porque eles não eram família antes de estarem presos no mesmo barco, Eles digamos só assim. se conheciam e às vezes eram parceiros um do outro, assim. Faziam um crossover entre eles lá, numa sim. hora de necessidade, pra enfrentar um mal maior, mas não eram íntimos. Mas aí, depois de 10 anos de convivência, cada um já vai tomando o seu papel um pouco. Então você tem a pessoa que é mais distante, que é a libélula. Mas tem a criança rebelde, que apesar de não ser criança, faz o papel da criança rebelde, que é a Gale. Você tem momentos de família que um tá querendo fazer tudo perfeito e aí os outros estragam e você tem vergonha da sua própria família e depois se arrepende porque a pessoa ficou chateada. Então todas essas dinâmicas você tem nesse quadrinho. Eu não imaginava que ia ter, sabe? Então você tem o lance do irmão escondendo uma coisa e querendo contar isso pra alguém da família e vendo uma oportunidade ali surgindo e ficando muito feliz com isso, podendo desabafar, né? Tem muito cuidado, é muito sensível mesmo. Só um cara com muita sensibilidade retrataria tão bem esses universos assim que é muito complicado de fazer junto. Poucos caras nos quadrinhos conseguiram fazer famílias tão bem assim. Tem vários casos, por exemplo, o Quarteto Fantástico é o mais claro, né? Desde os anos 60 lá, Stan Lee e Jack Kirby tratando a relação familiar. Então em 2018 ele pega várias coisas assim, já são clichês de super-herói, já apareceu muito em quadrinhos de família e faz uma parada nova, com frescor assim, sabe? Bem a cara dos tempos de hoje, né? E surpreende, porque você não acha que vendo essa capa desse gibi, você vai encontrar tudo isso que você falou agora, né? É verdade, porque você pensar, parece um grupo de super-heróis aí meio tenebroso. É, uma coisa meio ficção científica, terror, sei lá, aventura. É, bem terror assim, né? Gale, tudo meio sombrio mesmo. Mas aí você vê e tem de tudo. Tem a parte sombria, mas também tem partes que são muito emocionantes. Muito tocantes. E vamos pra parte de spoilers, então? Bora. Ih, então a galera tem que sair do vídeo se não viu agora, né? O que eu recomendo é o seguinte, se você quiser conhecer a HQ, vai ter o link aqui na descrição. Eu recomendamos, né? Total. É isso. Recomendamos que vocês leiam. Muita ênfase mesmo. E então, se você ainda não leu, lê primeiro e volta aqui pra discutir os spoilers, porque eu acho que é melhor você presenciar tudo antes. Mas volta, hein? Tem que voltar. Spoilers a partir de agora. Boa, bora. Quais são os maiores spoilers dessa edição? Lembrando que assim, são os 6 primeiros volumes, né? Então tem coisas que acontecem depois disso. A gente tá curioso pra saber o resultado do livro. Ninguém sabe por que eles estão presos lá ainda. Isso é algo que nós vamos saber, né? E a Intrínseca acabou de anunciar que vai publicar o resto, né? Foi um sucesso editorial. Nossa, e vai sair o resto. Ótimo. O principal spoiler que a gente tava falando lá atrás era em relação ao Barbalian, né? Que é a grande revelação que, apesar dele ser um alienígena disfarçado de humano, este não é o segredo que ele tem mais medo de revelar. Sim. Por incrível que pareça, ele tem mais medo de dizer que ele é homossexual. E a maneira como ele coloca isso na obra... Isso é tão foda. Caraca, é tão muito foda. da hora, cara. E aí, olha só que genial, né? Porque ele tem muita relação com a menina de ouro. E a menina de ouro sofre por estar sempre criancinha e ninguém levar ela a sério. E ele tá numa conversa no telhado, ele fala, eu preciso te contar uma coisa, não sei o quê. E ela acha que vai contar que ele é apaixonado por ela. Ela entende os sinais dele de uma maneira completamente errada. Completamente errada, Tipo, cara. ele tá se aproximando de mim, ele sempre conversa, ele é sempre tão bonzinho comigo, Ele é super me carinhoso. ama, Ele e ela ama ele. Ela Sim, gosta ela muito. fica cheirando as roupas dele uma hora. Aí ela pensa, eu sinto mesmo por você, eu não lembro mais direito o que ela fala, né? E aí ele, não, você entendeu errado, é o contrário, não fica triste. Eu tô apaixonado pelo padre. Pelo padre. Isso, por um padre. Caraca, cara. E aí a menina de ouro fica em choque, sai fora, né? E você vê que vai ter mais drama. Depois disso eles não se falam mais no quadrinho, né? Não tem então depois eles são meio assim, meio sabe? separados por causa disso, né? Mas o momento que ele tenta, antes dele se apaixonar pelo padre, a história de origem dele, que ele tá se fingindo de policial e tudo mais. É verdade. Que eu acho que é um momento tenso demais, porque ele tá conversando com o parceiro dele no carro, assim, e tão de tocaia, e eles estão exatamente discutindo, não é nem identidade secreta, porque a identidade secreta dele é ele policial. Uhum. Então, mas eles estão discutindo o Barbalian, e nesse momento ele tá disfarçado. E
eles falam, não, porque é um marciano, não sei o que, discutindo como se fosse uma coisa normal. Ah, ele é um marciano meio estranho aí, mas tá combatendo crime. Só que aí, quando a conversa descamba pra ele, eu queria te conhecer melhor, põe a mão na coxa do cara, aí, não, seu monstro, que não sei o que. Você é uma aberração. Caralho, cara. Eles estão falando... É nos anos 50 isso, não é não? Cara, acho que anos 50 e eles têm uma super proximidade. Você percebe que eles são parceiros assim, se dão muito bem, né? E o outro entende, talvez ele seja também, né? A gente pode iniciar um romance aí, mas não, ele entende. É igual a menina de ouro entendeu errado, ele entendeu. Ele entendeu o parceiro dele errado. Só que aí o parceiro, em vez de dizer, não foi o que você imaginou, sabe? Porque você não precisa necessariamente corresponder à pessoa, mas você não vai chamar de aberração. Não, pelo amor de Deus, uma reação da quarentena. Você entendeu tudo errado, não é isso que eu quero, né? Exatamente. Não. Ele poderia muito bem não se sentir interessado e ser educado na hora de falar que ele não tava afim. Mas ele decidiu agir de uma maneira horrível, chamando o cara de aberração. E ele faz isso como se eles não estivessem discutindo marcianos antes, sabe? É mais estranho ser gay do que ser um marciano transmorfo com superpoder e que combate aberrações pelo mundo inteiro. Né? E na sequência ele faz um contraponto de uma cena dele marciano combatendo os monstros. E toda essa parte de sua aberração, seu monstro, os bandidos falando que ele é um monstro e tal. É muito boa essa parte aqui. É brilhante a maneira como o Jeff Lemire coloca isso na história, sabe? Pra mim, esse foi o ponto mais legal, assim. É um dos grandes pontos. O outro é o do jantar. Que é uma relação legal, que quando você falou que ele tem momentos de lucidez, o Coronel Weird, quando ele aparece lúcido, você fica o tempo todo, meu Deus, ele vai ferrar isso aí. Primeiro que esse jantar é um possível estopim ali pra uma bomba familiar, né? Porque o Abe, ele convida a namorada dele pra ir lá, que é uma humana normal, dona do barzinho lá da cidade pequena, e ele quer mostrar as pessoas estranhas da família. Só que eles já estão tendo um caso há um tempo ali, e ela fica, eu queria conhecer sua família, eu queria jantar lá na fazenda, você não vai me convidar? E ele fica super preocupado, porque tem um Barbarian, tem um robô, tem um Coronel Weird maluco vestido de astronauta, tem um monte de coisa. A menina vai causar, vai ficar fumando cigarro. Ele fica desesperado de levar. E no final das contas ele leva a moça lá e esse jantar fica aquele clima super esquisito, né, que você citou. E tá tudo prestes a degringolar completamente no jantar, isso é um fiasco completo, até que chega o Coronel Weird trajando as roupas, né, do exército e tudo mais, super sereno, super tranquilo, senta lá. E ele salva a reunião que tá vindo pra água abaixo. Ele é super afável e super amoroso, consegue conversar com alguém, conversa com todo mundo, acalma o jantar inteiro, o jantar vira espetacular, vira uma tranquilidade total, depois ele volta para o mundo de loucura dele, acaba e ele salva a parada toda. E ninguém entende nada, né? E ninguém entende nada. E eu acho que esse momento ele fica mais pesado ainda, apesar de ser uma coisa legal, ele ganha mais importância porque ele tinha acabado de ser brutalmente rejeitado pela família. Pela família toda. Falaram, é melhor você ficar escondido junto com a Talkie Walk, que é robô, porque não aparece vai dar cara. certo. E, cara, isso é tão triste, você pensa, cara, tudo bem, ele é um lunático, não sei o quê, mas eles tiveram que falar com todas as letras, você não é bem-vindo na nossa reunião de família, você não faz parte disso. Não ouse aparecer. E aí, quando ele faz isso, e você vê que é o único momento do quadrinho que ele tá com uma expressão mais centrada e tudo mais, imagina o esforço que esse cara fez. E eu pensei, nossa, ele quer tanto fazer parte, sabe? Ele quer tanto ajudar ali que ele faz isso. Então, eu acho que junto com a backstory aí do Barbarian foi um momento mais especial. Esse tem um momento antes, ele tá lá triste no banheiro, porque acabou de ser rejeitado, acabou de ser convidado a não aparecer. Não, acabou de ter noção de que as pessoas têm vergonha dele. Essa sensação, né? Eu sou um idoso, eles me veem como um maluco e têm vergonha de mim, eles querem me esconder. Normal. Aí ele tá com um barbeador lá, uma lâmina de barbear, e você pensa assim, esse cara vai se suicidar nesse banheiro. Mas não, ele fez a barba, fez o cabelo, ficou jeitoso, foi e salvou o jantar que tava indo por água abaixo justamente por causa da menina, que já tava causando. O Barbali era tipo o tio da menina, né? E o Abe falava que o pai dela tava no exército. E ele entra como pai, ele é o papel do pai. Mas a ideia de parece que ele vai se matar e o Lemire fazer você pensar isso e depois subverter isso daí, mostrando ele chegando e salvando a parada, caraca, é muito legal, é inesperado. Ai, que dó. Eu tenho muito dó. E ainda mais depois que mostra a história dele, sabe? A namorada destruída lá. Ai, a história do passado. Ai, que tristeza esse homem. É verdade. Deus, todo o quadrinho tem essa cara melancólica, assim, né? Também é uma tônica do trabalho autoral do Lemire, é tudo meio triste, assim. Você não fala, você não ri muito, você não fala, puta, que delícia, olha isso, que bom que aconteceu. É sempre, putz,
Então uma coisa que nós não falamos, que eu lembrei agora que você mencionou da namorada dele, a filha do Black Hammer é uma jornalista que tá verificando, é a única ser humano que tá verificando o que aconteceu com os heróis. Sim. A maioria do povo esqueceu os heróis, estão virando lendas basicamente. Mas ela quer ir atrás, quer ver o que aconteceu, se o pai ainda tá vivo, né? Isso, e termina com ela aparecendo na fazenda, né? E ela meio que faz o papel de Lois Lane. Ah, sim. pode Lois crer. Lane. E toda a ação da Era de Ouro dos Heróis lá, o enfrentamento do Antideus e tudo mais, isso acontece em Spiral City, que é uma homenagem total a Metrópolis. Inclusive tem o Globo do Planeta Diário legal. e tal. É mais uma homenagem. Tá vendo? Homenagem pra tudo quanto é lado. Pra todo lado. É uma obra super humana, super família, deliciosa de ler, com esse monte de homenagem. Oh. Só uma última pergunta. Por que vocês acham que a Madame Libélula simplesmente falou, esquece tudo aí, no final, pra Lucy? Que é a filha do Black Hammer. Pô, ela chegou assim na fazenda, então cheguei, aí chegou a Madame Libélula do nada, esquece aí. Será que é um poder dela, alguma coisa? Não, eu acho que ela não percebeu que a garota que tava indo lá tava indo pra ajudar. Ela deve ter pensado, pô, é um humano normal que nos viu aqui, nos flagrou. E eu não posso deixar essa humana espalhar pra cidade que nós estamos aqui. Isso pode nos ferrar. Essa cidadezinha vai queimar a gente. Então foi meio que pra se proteger. Eu não foi uma acredito, coisa, eu entendi que foi. não quero sair daqui, não vamos sair. Será que pode ser isso também? Dela tá de caso pensado? Não sei. Eu entendi que ela era querendo proteger a galera lá. Apesar dela ser afastada, ela faz papel da mãe da criança, né? Eu acredito que ela faz parte do time dos caras. Eu ela entendi quer daí no ajudar, gibi que ela né? quisesse ajudar. Apesar dela chegar toda trajada de astronauta e Sim. tal, passando por um portal, eu pensei nisso, né? Mas é uma personagem mais misteriosa. Não mostrou muito Mostra um pouco a origem da Madame Libélula, Sim, mas não, bem pouco, não, né? não mostra muito, porque ela realmente fica afastada. Ela não mora nem na mesma casa, ela fica numa casa afastada. Que tem Que é toda a legal pra origem dela. caramba A a cabana que segue cabana, ela. que é atrelada a ela a Essa cabana. história é incrível. É também. incrível. Rola um suspense ali, né? O que vai ser. Combina até com o personagem, que é todo esse lado de suspense, mas não mostrou muito como ela vai reagir a essas coisas aí. E acaba nesse cliffhanger, né? Que agora a Intrínseca precisa lançar logo o volume 2. Nossa, eu quero muito ler o resto dessa Eu também, história. né? louco. Eu me acostumo mal porque eu tô muito mais acostumada a ler mangá, que tem toda semana capítulo novo. É verdade. Aí eu fui ver, tá lançando desde 2014 e Sim. não tem, tipo, tanta história assim ainda. Eu quero saber logo o final, vai demorar 40 anos pra chegar no final. Ainda não saiu o final mesmo lá fora, né? Então, eu fui até pesquisar, será que já tá concluído e tudo mais? Mas eu quero muito saber o que vai acontecer logo, sabe? Você viu que Todas as no respostas. processo de fazer o quadrinho, o Jim Armstrong teve um derrame e Cara, perdeu o eu não movimento sabia do disso, braço. eu descobri no vídeo de vocês. Ele não parou de desenhar, não conseguia desenhar mais. Aí ele se Coitado. recupera, faz um Interrompeu a monte de série. fisioterapia e aí volta desenhando. Cara, E, pô, ele é ótimo do desenho. Você nem percebe né? mudança Não do percebe traço diferença dele, nenhuma. né? Muito eu legal. não conhecia o traço dele antes, mas na mesma HQ, né? Tipo, rola Na isso mesma de um HQ, capítulo pro sim. outro, né? E os caras esperaram, ao invés de trocar o desenhista, vamos esperar o tempo dele se recuperar. Foi legal isso, né? Uma boa decisão. Apostar na pessoa, né? Sim, sim. Pô, que e é um bom. cara que deu a cara pro Black Hammer, né? A Uhum. gente falou muito de Jeff Lemire, que indubitavelmente é um grande escritor, um gênio em alguns momentos. Mas alguém precisava pôr no papel. Precisava Sim. pôr e dar cara pra todos esses personagens. O Joe Armstrong faz isso maravilhosamente bem. Ele tem um clima perfeito, tanto pra mostrar a era dos super-heróis, quanto pra mostrar o ambiente bucólico da família, da fazenda. Ele faz isso maravilhosamente bem. Dando crédito também ao Dave Stewart, que é o colorista, que faz a paleta incrível também. Aí mudando sempre de cenário, dando tons e tal. O Dream Team dos quadrinhos aí. Black Hammer, incrível, gente. Vão atrás dessa HQ e fiquem de olho pra quando saírem as próximas também, porque vocês vão querer saber o final dessa história. E o próximo livro do Clube de Leitura vai ser revelado nas minhas redes sociais, então se você ainda não me seguiu no Instagram, eu sempre aviso por lá, no Twitter e tudo mais. Vão conhecer o Pipoca e Nanquim. Por favor, né, gente? Eles, além de ter o canal, lançam seus próprios quadrinhos. Nós somos uma editora de quadrinhos também, verdade. Virou editora depois, muito tempo depois. Tem gente que acha que nós somos uma editora que virou um canal de E YouTube. é o canal oficial da editora, né? Não, nós estamos no canal de YouTube desde 2010 e em 2017 viramos editora. Depois de anos indicando quadrinhos, começamos a lançar quadrinhos. Sim, é aquela coisa, vocês já manjam tanto aí, agora vamos fazer nossos próprios. Nós trabalhamos com edição de quadrinhos há muito Sim. tempo, tínhamos o know-how para abrir o nosso próprio negócio. Então vão seguir eles, Eba. vão conhecer, vai estar o link aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Falou!